Esse vídeo 2 faz parte de uma série de 4 vídeos em que eu irei abordar sobre o surgimento e o desenvolvimento das cidades. Nesse vídeo 2, irei explanar sobre as cidades na Idade Média. Antes de iniciar, se inscreva aqui neste canal, Ciência e Pesquisa. Vamos agora explorar o fascinante mundo das cidades medievais. Desde as movimentadas feiras comerciais até os grandes centros fortificados. Como funcionava a vida nessas cidades? Quem mandava nelas? E como algumas delas se desenvolveram? A Idade Média foi considerado o período da história europeia, que se estendeu do século V até o século XV, e coincidiu, em linhas gerais, com o período da ascensão e queda do feudalismo, um sistema de produção que tendia à autossuficiência. Os feudos produziam praticamente todos os alimentos de que necessitavam, por intermédio da agricultura e da criação de animais. E em seu interior passou a desenvolver um artesanato rudimentar. Com isso, o comércio reduziu-se significativamente e a cidade perdeu importância econômica, pois deixou de ser o centro de trocas e de produção artesanal. Politicamente, o feudalismo caracterizou-se por uma forte descentralização territorial de poder. A Europa Ocidental estava, nesse período, fragmentada em uma infinidade de feudos. Os territórios sob o domínio dos senhores feudais eram pequenos se comparado ao dos antigos impérios da antiguidade. No interior do feudo, porém, o poder era centralizado, exercido unicamente pelo senhor feudal, dono das terras e dos meios de produção. Durante o modo de produção feudal, os feudos eram praticamente independentes, produzindo os alimentos e bens necessários para sua subsistência. Isso reduziu significativamente o comércio, fazendo com que as cidades deixassem de ser centros de troca e produção artesanal. As estradas ficaram abandonadas e o campo passou a ter maior relevância que as cidades. No aspecto político, o feudalismo era marcado por uma forte descentralização do poder. A Europa Ocidental estava dividida em vários feudos, onde o senhor feudal exercia autoridade absoluta sobre as terras e seus habitantes. Essa fragmentação dificultava a manutenção e o crescimento das cidades, pois não havia um poder centralizado que incentivasse a economia urbana. As sociedades medievais eram compostas por 3 grupos principais: senhores feudais, nobres proprietários de terra, que também eram responsáveis pela segurança do feudo; o clero, representantes da igreja, que também possuíam terras e influenciavam a cultura e a política; e os servos, trabalhadores que cultivavam a terra em troca de proteção e moradia. Diferente dos escravos da antiguidade, eles não podiam ser vendidos, mas estavam presos à terra. O poder no modo de produção feudal era representado pela posse da terra, e a concessão dos feudos estabelecia a posição social. Assim, quem concedia um feudo era chamado de suzerano. Quem recebia era um vassalo. Entre os senhores, o rei era suzerano de posição social mais elevada, e os vassalos iam dividindo seus feudos e fazendo novas concessões, tornando-se, desse modo, suzerano de outros senhores. No topo da hierarquia estava o rei,
seguido pelos nobres com vários títulos, como duques, condes, viscondes, barões, entre outros. E, finalmente, os cavaleiros, os únicos que não podiam dividir suas terras e fazer concessões. O camponês não era um escravo e não podia ser vendido como mercadoria, como ocorria com o escravo. O camponês estava subordinado ao senhor feudal, decorrente da concessão de terras e devendo pagar tributo pela utilização das mesmas. O trabalho agrícola foi acompanhado pelo desenvolvimento do artesanato, mas este existia como apêndice da economia agrícola através da produção de instrumentos de trabalho e de bens de consumo para atender o camponês e a classe dominante. Na sociedade rural que se caracterizou a Idade Média, o escravismo gradualmente perdeu a sua importância econômica, sendo substituído pelo regime de servidão feudal. Na Europa Ocidental, o longo período entre os séculos V e XV, o comércio, já decadente desde a crise do Império Romano do Ocidente, declina ainda mais. As cidades declinam, desaparecem ou reduzem as suas atividades e as atividades agrárias ganham destaque. As cidades que sobreviveram às invasões tiveram, em sua maioria, pequenas populações, decaíram de importância. As cidades que perderam as funções políticas e comerciais perderam também sua função cultural, que foi praticamente monopolizada pela Igreja. Todo o conhecimento técnico e científico, assim como toda a produção literária e artística acumulada e registrada nos séculos anteriores, acabou arquivado nas bibliotecas dos conventos e mosteiros das muitas ordens religiosas. Todavia, é necessário destacar que na porção leste do Império Romano, anteriormente chamado de Império Romano do Oriente, as cidades maiores continuaram a ter múltiplos papéis e conseguiram sobreviver. Bizâncio, depois chamada de Constantinopla e atualmente Istambul, na Turquia, e Alexandria, no Egito, são exemplos de força do Império Bizantino. As cidades que sobreviveram na Idade Média podem ser divididas em dois tipos principais. Uma, as cidades episcopais eram centros religiosos administrados por bispos e abades. Sobreviviam graças aos tributos pagos pelos habitantes. A outra, que eram os burgos, eram cidades fortificadas, cercadas por muralhas e fossos, servindo de refúgio para senhores feudais e seus servos em tempos de guerra. As cidades episcopais eram centro de administração eclesiástica, com um pequeno mercado de abrangência apenas local. Estas cidades subsistiam às custas dos tributos recolhidos e pertencentes ao bispo e abades ali residentes. Já os burgos, pontos fortificados, cercados por muralhas e rodeados por fossos, domínio dos senhores feudais, tinha objetivo servir de refúgio a eles e seus servos, e armazenamento de animais e alimentos, em caso de guerra e perigo. As cidades medievais apresentavam geralmente forma arredondada, eram limitadas pela muralha, marcada por planos irregulares, cujo as vias principais apontadas para o núcleo central. Nesse núcleo encontravam-se as praças abertas e as construções religiosas e públicas, e eram alcançados por caminhos estreitos e tortuosos. A partir do século XI, o comércio começou a renascer, levando ao crescimento das cidades. A reabertura das rotas comerciais com o Oriente aumentou a demanda por produtos, incentivando o desenvolvimento econômico. Esse processo foi impulsionado pelas cruzadas,
que estimularam o intercâmbio de mercadorias e ideias entre o Ocidente e o Oriente. Com isso, muitos camponeses abandonaram os feudos em busca de melhores condições de vida nas cidades. Esse fenômeno marcou o começo da transição do feudalismo para o capitalismo. As feiras medievais tornaram-se eventos fundamentais para a economia, reunindo mercadores de diferentes regiões. As cidades italianas como Veneza e Gênova destacaram-se como centros comerciais, dominando o comércio de especiarias e seda. O crescimento das cidades levou ao fortalecimento da burguesia, uma nova classe social composta por comerciantes, banqueiros e artesãos. Diferente dos senhores feudais, que baseavam seu poder na posse de terras, a burguesia acumulava riqueza através do comércio e da produção de bens. As guildas, ou corporações de ofício, desempenharam um papel essencial no desenvolvimento das cidades. Elas organizavam a produção artesanal, regulavam preços e garantiam a qualidade dos produtos. Um exemplo de guilda era a dos tecelões, que controlava a produção de tecidos na Europa medieval. Com o crescimento das cidades, surgiram as principais universidades medievais, como a Universidade de Bolonha, fundada em 1088, e a Universidade de Paris, fundada no século XII. Essas instituições foram fundamentais para a disseminação do conhecimento e contribuíram para a transição da Europa medieval para a modernidade. No final da Idade Média, algumas cidades se destacaram, como Veneza, Milão, Paris, Nápoles e Constantinopla. O crescimento da burguesia fortaleceu ainda mais o poder econômico das cidades e enfraqueceu o sistema feudal. O renascimento das cidades foi um dos fatores que contribuíram para o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Com o fortalecimento do comércio, o dinheiro passou a ser mais importante do que a posse de terras, abrindo caminho para a ascensão do capitalismo. Esse processo resultou em grandes transformações econômicas, sociais e culturais, moldando o mundo como conhecemos hoje. Nos fins da Idade Média, o comércio alcançaria maior desenvolvimento. Os burgueses que viviam nas cidades e faziam oposição aos senhores feudais passaram a ter influência política junto aos reis absolutos. O aumento de influência da burguesia permitiria o crescimento das cidades com funções comerciais, daria maior importância ao dinheiro em relação à propriedade de terras e desagregaria a vida feudal, fazendo com que os camponeses libertos passassem a condição de assalariados na indústria manufatureira nascente. A busca de riqueza e a intensificação do intercâmbio entre o Ocidente e o Oriente provocaram o desenvolvimento cultural e a difusão de instrumentos que teriam grande importância nas transformações econômicas e sociais que seriam feitas nos séculos XV, XVI e XVII, nos chamados tempos modernos. Nos finais da Idade Média, o renascimento do comércio entre a Europa e o Oriente, o renascimento das cidades e a ascensão da burguesia iriam contribuir para o surgimento do modo de produção capitalista e a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar aqui abaixo o que achou e se inscrever no canal. Também não deixe de assistir o vídeo 3, que aborda sobre as cidades na Idade Moderna. Até mais!